Olá, bem-vindos ao DA Esporte. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Se puder, curta e compartilhe o nosso vídeo. Terminou agora, há instantes, né, o último jogo aí dessa rodada 16 do Brasileirão. Jogo entre Juventude e São Paulo, lá em Caxias do Sul. 1-0 para o São Paulo, um jogo que não teve muita... mais um jogo modorrento, arrastado, as duas equipes ali sem tanta criatividade, alguns lances polêmicos ali, reclamações de pênalti. Quando o jogo ali caminhava ali para um 0-0, o Luciano faz um gol ali no finalzinho e garante a vitória do tricolor paulista, 3 pontos. O resultado muito ruim para o Juventude, né, que cada vez mais se afunda na zona de rebaixamento. O resultado muito bom para o São Paulo, que o Crespo começa a ter alguns resultados positivos, deixando o trabalho um pouco mais, deixando a situação mais tranquila para ele trabalhar. E aí ele pode talvez ir arrumando o time e arrumando a casa com esses bons resultados que o São Paulo vem alcançando, ainda que sejam resultados aí tímidos de placares magros, assim, 1-0 e tal. O resultado do Corinthians não foi um placar magro, né? Foi um 2-0, bem categórico assim, mas o bom resultado, o time de São Paulo vai subindo na tabela e o trabalho do Crespo vai começando a ter um pouco de tranquilidade assim, com o decorrer do campeonato. Acho que o São Paulo o Crespo vai arrumar o time do São Paulo. Tem algumas limitações ali, o elenco, faltam algumas coisas ali pelos desfalques, mas o Crespo tá ali. O importante, o São Paulo tá ganhando, os resultados estão vindo. Vamos dar um apanhado geral nessa rodada 16, né? Fazer o que aconteceu nessa rodada. Essa rodada teve 3 jogos adiados novamente, né? Pelos compromissos de alguns times na Copa Sul-Americana. Vasco da Gama e Bahia, Atlético Mineiro e Fortaleza e Grêmio e Botafogo foram adiados, então esses jogos ainda vão acontecer. Esses 3 jogos então foram adiados, não aconteceram. O Fluminense e Palmeiras, o primeiro grande jogo de ontem, assim. O Palmeiras jogou assim, de novo, faz um primeiro tempo muito ruim. Tem acontecido isso, né? O Palmeiras ele entra em alguns jogos meio disperso, parece que não tá afim de jogo, faz um mau primeiro tempo de novo, acaba sofrendo um gol de pênalti do Cano ali aos 36, e aí eu acho que o Palmeiras resolve jogar a partir daí, né? O gol de empate sai ainda no primeiro tempo, um gol do Maurício, ali no último minuto ali dos acréscimos ali do primeiro tempo. E depois, ali perto ali dos 17 minutos, um gol do Vitor Roque, né? Vitor Roque desencanta no Palmeiras, é importante que o Vitor Roque faça gol, né? Para ele tentar ali melhorar, todo mundo espera que o Vitor Roque seja o Vitor Roque um pouco ali do que ele foi no Atlético Paranaense. E aí, garantiu aí essa vitória do Palmeiras. O Palmeiras ainda teve um jogador expulso no final do jogo, o Alan. O Palmeiras teve esse jogador expulso, desfalque importante aí pro Palmeiras, não vai ter o Alan, jogador da base do Palmeiras, expulso para a próxima rodada. O próximo jogo do Palmeiras é contra o Grêmio, né? O próximo compromisso é justamente contra o Grêmio, no Allianz Parque. Ceará 0, Mirassol 2. Grande vitória do Mirassol. Mirassol, a grande surpresa do campeonato. Mirassol muito bem, vencendo mais um jogo, garantindo mais 3 pontos. Com gols aí do Chico, né, o Francisco da Costa, o Chico da Costa, brasileiro, que, o Mirassol contratou esse cara, tava ali, foi um achado, uma oportunidade ali. Ele não é tão desconhecido, quem acompanha a Libertadores vai lembrar dele jogando pelo Bolívar, fez gol em Libertadores, jogou bem, fez gol no Palmeiras, lá, já fez gol acho que no Atlético Mineiro, eu acho, em confrontos, em outros confrontos da Libertadores. Então, o Chico da Costa vem sendo aí o destaque do time nas últimas rodadas, vem fazendo gol todo jogo, e também o segundo gol, o gol do Negueba, garoto aí da base do Mirassol. O Mirassol vai surpreendendo, vai conseguindo suas vitórias, vai subindo na tabela, vai cada vez mais alcançando o primeiro objetivo do time, que ficar na primeira divisão, nesse primeiro ano do clube, né, jogando a Série A do Brasileiro, e por que não, ali na frente, se o risco do rebaixamento tiver zerado,
sonhar em beliscar uma Copa Sul-Americana, quem sabe até cabe ali um 8º lugar, e aí dependendo do que acontecer na Libertadores, quem sabe não pinte uma vaguinha aí de pré-Libertadores aí pro Mirassol. Mas uma campanha muito a se aplaudir aí da equipe do Mirassol, o trabalho do Rafael Guanais aí, que está à frente do time de Mirassol, do time do interior paulista. Corinthians e Cruzeiro. Corinthians e Cruzeiro ficaram no 0x0 na Neoquímica Arena, um jogo que o Cruzeiro, líder do campeonato, vinha como favoritismo, né, e mesmo jogando na Neoquímica, pelo bom momento do time, pelo que vinha jogando. Mas, olha, eu vi esse jogo, o Corinthians, por incrível que pareça, eu acho que jogou melhor que o Cruzeiro e merecia a vitória, infelizmente não veio. O Corinthians teve ali no final do jogo 2 oportunidades, um chute do Memphis que o Cássio defendeu. Quando o Cássio fez essa defesa, eu pensei no torcedor do Corinthians, né? O torcedor do Corinthians deve estar pensando, pô, cara, o Cássio... Porque o torcedor, ele às vezes tem essa coisa do cara que, né, tem essa coisa de, o cara meio facilitar pro time que ele jogou, mas claro que não é assim, né? O jogador tem que ser... O Cássio é um cara profissional, um grande goleiro, ele defende o Cruzeiro hoje, e por mais carinho que ele tenha, por mais história que ele tenha com o Corinthians, ele não vai fazer isso, ele vai jogar a vera mesmo. E aí o Memphis teve essa oportunidade, o Cássio defendeu no final do jogo, e ainda teve uma oportunidade no fim do jogo que o Vilauba, zagueiro do Cruzeiro, tirou praticamente em cima da linha. Então eu achei que o Corinthians mereceu essa vitória mais do que o Cruzeiro, e esse resultado acabou sendo bom pro Flamengo, porque o Flamengo depois, né, o Flamengo 9h30 da noite, no jogo das 9h30, ele jogou contra o Red Bull Bragantino em Bragança, começou levando um gol levando um gol ali, assim, começou levando um susto ali, quase a coisa ia de novo, aquele resultado sabe, o Red Bull Bragantino. Eu acho que desde a volta do Bragantino à Série A, o Flamengo não consegue vencer o Bragantino jogando em Bragança. Não conseguia, né? E o Bragantino faz 1x0 aos 46 minutos ali do segundo tempo. Gol ali do Lucas Barbosa no segundo tempo. Um gol muito bonito, assim, na saída de bola ali, logo na saída de jogo ali pro segundo tempo. Mas aí o Flamengo reage, um gol do Léo Pereira, ali perto dos 20 minutos, e depois, no finalzinho do jogo, um gol do Wesley, né? O Wesley pode ter feito ontem a última partida com a camisa do Flamengo, e o último gol, né? O Wesley tá aí em vias de ir para Roma, né? De ser confirmada a negociação de Wesley com a Roma, e o Flamengo garante aí os 3 pontos, e diminui a distância, né? Conseguiu diminuir a distância de 1 ponto para o Cruzeiro, graças a esse tropeço do Cruzeiro frente ao Corinthians hoje na Neoquímica Arena. Também tivemos um empate entre Vitória e Sport Recife. O Sport Recife não consegue vencer no Campeonato Brasileiro, uma pena. 2x2. 2x2. O Vitória com gols de Eric e Rafael Lopes, e o Vitória com gols do Eric e do Rafael Lopes, e o Sport com 2 gols do Romarinho, aquele que jogou no Fortaleza, aquele que jogou lá no Fortaleza, lá com o Vojvoda, fazendo os gols do Sport. 2x2, o Sport não consegue o resultado, portanto, 2x2. Tivemos a derrota do Santos, na Vila Belmiro, para o Internacional. Santos, o que falar do Santos? O Santos dá dó de, assim, você vê o Santos tem 2 bons jogadores, já falei aqui. O Santos tem o Brazão e tem o Neymar. E é muito, assim, dá dó de ver o Neymar tentando fazer alguma coisa ali pelo Santos, mas ele não tem para quem passar a bola. Os jogadores que ele tem não conseguem ali finalizar direito, não conseguem ajudar o Neymar em campo. E o Neymar vai se irritando, né? Ele teve uma discussão com o torcedor ali, não tá aguentando ali a questão de provocação, né? Questão de provocação para cima do Neymar. E aí, ontem, mais um resultado de derrota, 2x1 na Vila Belmiro, gols do Carboneiro e do Borré para o Internacional. Um gol ali do Barreal no finalzinho do jogo, e ainda teve uma
uma bola do Neymar ali no finalzinho do jogo que quase entrou, não entrou por um milímetro, assim, mas uma pena que assim, pro Santos mais uma vez. E o Inter, olha só, o que eu tinha falado, o que eu falei antes da volta do Brasileirão, né? Eu tinha falado pra gente ficar de olho nessas equipes que estavam mal, que terminaram, que foram pra pausa do Mundial mal. O Internacional voltou, o Internacional foi pro Mundial na zona do rebaixamento e conseguiu 3 resultados positivos. Conseguiu 3 vitórias e conseguiu sair da zona do rebaixamento e já meio que ir para cima, onde é meio que o lugar assim do Internacional de brigar lá em cima ali pelas primeiras posições. O time do Internacional na zona do rebaixamento era uma coisa que antes do campeonato você não imaginava. Já o Santos, assim, o Santos, de novo, fica ruim, muito ruim pro Kleber Xavier a situação, porque assim, o Santos tá numa encruzilhada, porque assim, o trabalho do Kleber Xavier, ele é contestado, né? O Kleber Xavier, mais uma vez, assim, ele vem errando assim em escalações. Mas o time do Santos, ele não tem muito o que fazer, né? Eu falo aqui que o Santos precisa contratar jogadores. E o pior de tudo é o seguinte, o próximo jogo é contra o Sport. O que você faz? Você demite o Kleber Xavier ou mantém o Kleber Xavier? Se você demite ele antes do jogo do Sport ou demite depois do jogo contra o Sport? E tem uma coisa, esse jogo do Sport se torna um jogo de muito alto risco, porque é o seguinte, o Sport não ganhou nenhum jogo no campeonato. Se o Sport Recife ganha do Santos ou empata com o Santos, que é o pior time do campeonato, aí não tem jeito como segurar, não tem como segurar o Kleber Xavier. E o santista, o torcedor do Santos, ele deve olhar para o mercado e ver, tem um Juan Pablo Vojvoda aí solto no mercado. Pô, demite o Kleber Xavier e traz o Vojvoda. Primeira coisa, o Vojvoda vai aceitar? Vai querer topar dirigir o Santos? Não sei, talvez o Vojvoda esteja esperando outra coisa, uma proposta de outro clube, talvez aí da Europa, talvez de uma seleção, talvez ele queira só apenas descansar, não sei se ele quer trabalhar, não sei se ele saiu do Fortaleza e ele pensa em descansar. E tem outra coisa, né? O Santos também tem uma concorrência aí, tem outros clubes interessados que podem se interessar pelo Vojvoda. Por quê? O Dorival tá pendurado, o Mano Menezes tá pendurado no Grêmio, até o Cuca tá pendurado no Atlético Mineiro. Então o Vojvoda é o primeiro alvo assim de todas essas equipes. Então, se o Santos tiver que tomar uma decisão quanto ao Kleber Xavier, que tome o mais rápido possível, porque, olha, é aquela coisa, você deixa para a rodada seguinte, pode acontecer do Santos decidir ficar com o cara, aí, não sei, aí tem um mau resultado com o Sport, aí vai demitir o cara, é aquela coisa, cara, não sei. É uma encruzilhada que o Santos tem que fazer, mas eu acho que o problema do Santos, assim, também não é só técnico, o problema do Santos é jogador, cara. O time do Santos é muito limitado, tem o Neymar ali, mas o Neymar sozinho não vai conseguir fazer muita coisa, né? Ele precisa de jogadores ao lado dele que ajudem ele. E hoje o Santos não tem isso. E o Internacional vai melhorando na tabela, vai conseguindo seus resultados aí e subindo na tabela. E esses, portanto, foram os jogos de hoje, né? O que terminaram agora. E aí dá a classificação, né? Como ficou a classificação depois dessa 16ª rodada. O Cruzeiro continua na liderança, 34 pontos. Mas a distância diminuiu para o Flamengo. O Flamengo tem 33 pontos hoje, tem segundo lugar. E pode, por que não? Se tiver um novo tropeço do Cruzeiro, o Flamengo pode retomar essa liderança. O Palmeiras é o terceiro colocado, com 29 pontos. O Bragantino cai. O Bragantino estaciona em quarto com 27. O Botafogo, que não jogou na rodada, é o quinto colocado com 25. O Bahia é o sexto colocado também, não jogou na rodada com 25. E olha o Mirassol, sétimo colocado com 24 pontos. Ótima campanha do Mirassol. O Fluminense é o 20º colocado em oitavo lugar. O Fluminense voltou do Mundial, 3 jogos, 3 derrotas. Vai pegar o São Paulo agora na próxima rodada, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer se o Fluminense consegue uma reação ou se
vem mais um resultado de negativo aí, de empate ou derrota. E aí é ruim porque é aquela coisa que eu falava, Campeonato Brasileiro, o Mundial de Clubes foi legal pra caramba pros clubes, mas o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil e implacável, cara. Se você demora pra reagir, você vai acabar, né, ficando longe do objetivo das competições, né, da zona de classificação para as competições, e pode até ir parar numa zona de rebaixamento, o que é muito ruim. Na nona colocação, o Atlético Mineiro com 20 pontos, que não jogou nessa rodada por estar tendo compromisso na Sul-Americana. O Atlético Mineiro está numa crise ali, com problemas de salário, com problemas com a SAF do Atlético. Vai precisar também reagir. A mesma coisa que vale para o Fluminense, vale para o Atlético Mineiro. Tem que reagir rápido, senão a coisa pode degringolar. O Internacional sobe bem no campeonato, 20 pontos em 10º lugar, muito bem, 3 jogos, 3 vitórias, recuperou o fôlego, saiu da zona de rebaixamento para a zona de classificação da Sul-Americana, e eu acho que vai brigar ali por Libertadores, vai chegar ali no G6 ali o Internacional. Eu acho que o Internacional tem potencial para isso. Para título eu não sei, para título eu realmente não sei. O Corinthians, 11º também com 20 pontos, esse é um time que precisa reagir demais. O Corinthians poderia ter ganho ontem, não conseguiu, estacionado na 11ª com 20 pontos. O São Paulo sobe bem com a vitória em cima do Juventude, 12º lugar com 19 pontos, fica ali na zona de Sul-Americana e vai dando uma respirada ali. O Ceará perdeu do Mirassol, mas por enquanto está ali na posição intermediária, em 13º com 18 pontos. O Grêmio é um time que preocupa demais. O Grêmio, eu já falei aqui que o Grêmio não está jogando bem. O Grêmio está perdendo, não joga bem e está ali em 14º. É um time para se preocupar mesmo. O Grêmio tem que abrir os olhos. Está com 17 pontos na 14ª posição. Na 15ª colocação, o Vitória está ali em 16º. O Vitória deu uma melhorada com o Fábio Carille no comando. Mas assim, tá ali na porta vai ser assim até o final. Vai brigar pelo rebaixamento até o final. E o Vasco da Gama, esse é um time que tem que reagir muito, cara. Tem que reagir muito no campeonato, senão o Vasco da Gama corre o risco de mais um rebaixamento. Tá ali em 16º com 14 pontos. Na zona do rebaixamento, Santos, 14 pontos. Juventude, em 18º com 11 pontos. Empatado com Fortaleza, na 19ª colocação com 11 pontos. E o Sport Clube do Recife é o pior time do campeonato, tem 4 pontos, o último colocado com 4 pontos. O detalhe é o seguinte, falei do Santos agora há pouco, o Santos tem 15 jogos. Todos os times que estão na zona do rebaixamento, eles têm 14 pontos, eles têm 14 jogos, eles têm um jogo a menos que o Santos. Então o Santos, ele pode, inclusive, descer mais nessa tabela. Ele pode parar na penúltima, na antepenúltima ou penúltima colocação. Olha a situação que está o Santos, hein? Enfim, esse é o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro vai continuar na próxima rodada. Aí é rodada cheia, a rodada do final de semana é rodada cheia. Né? Nós teremos aí Fortaleza e Bragantino, Mirassol e Vitória, Sport Recife e Santos, Botafogo e Corinthians, Palmeiras e Grêmio, Cruzeiro e Ceará, São Paulo e Fluminense, Bahia e Juventude, Internacional e Vasco da Gama e Flamengo e Atlético Mineiro fechando. Vamos acompanhar essa próxima rodada aí, que esse Campeonato Brasileiro promete emoções fortes até o fim, todas as posições da tabela. Briga pelo título, briga por Libertadores, Sul-Americana e até rebaixamento. É isso. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe e até a próxima.